Fala rapaziada do Delírio Futebolístico, sejam muito bem-vindos a mais um programa nosso aqui, mais uma resenha sobre tudo que aconteceu no futebol. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, tem bastante assunto, teve a rodada do Brasileiro, grandes jogos, jogos polêmicos, jogos que deram o que falar aí nesse final de semana. Teve polêmica no Choque Rei. Os torcedores de São Paulo, a diretoria de São Paulo está reclamando bastante dos lances anulados pelo VAR, tanto o lance do pênalti quanto do gol. Bastante polêmica. Teve Corinthians e Flamengo. Flamengo amassou o Corinthians. A gente já esperava, mas foi um choque de realidade isso aí para algumas pessoas, porque o Corinthians não viu a cor da bola, poderia ter sido muito mais. Vamos falar sobre tudo isso para vocês. Tem também a Copa do Brasil, o segundo jogo dos mata-matas. Agora é decisão, agora não tem volta mais. Alguns jogos já estão bem encaminhados, decididos, mas tem alguns confrontos ainda que estão em aberto e vai ser decidido essa semana. Vamos falar um pouco sobre eles também. Hoje eu estou aqui com o Lucas Valim. Muito bem-vindo, Lucas Valim, mais um dia. Você que não estava no último programa, hoje retorna aqui com a gente. Qual foi o seu destaque do final de semana? Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom, tenho dois destaques iniciais. O primeiro é Varmeiras e o segundo é Salvem o Corinthians. Eu acho que isso resume bem o que foi o final de semana do futebol brasileiro. Boa, boa. Vamos começar então pelo Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena. 3-1 Flamengo, no primeiro tempo, que poderia ter terminado tranquilamente 5 ou 6-0 para o Flamengo. A gente já esperava um Flamengo superior, uma vitória do Flamengo, talvez até uma vitória tranquila do Flamengo. Mas essa disparidade toda o Flamengo é tão mais time assim, o problema é tático, é treinador, porque o primeiro tempo tava igual o Flamengo contra o ABC. Só que o Flamengo contra o ABC foi no Maracanã e o ABC é um time de Série C, Série D. O que que aconteceu com o Corinthians? Essa é a realidade ou tem muita coisa para melhorar aí? Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? A realidade, querendo ou não, é dura, reflete, o jogo refletiu que é a realidade do Corinthians, mas eu acho que faltou também postura para os jogadores, acho que faltou um pouco de coragem para o treinador. Foi um mix de muitos erros, não estou me referindo nem a dentro do campo, mas foi um mix de muitos erros que o time, o clube cometeu e que custaram esse resultado. Então, os jogadores durante a semana, todo mundo ficou lembrando daqui do último jogo em Itaquera contra o Flamengo, que foi 5-1, que foi uma goleada, sendo que nesse jogo, apesar do placar maior, o Corinthians teve uma postura muito melhor, teve uma postura muito mais agressiva, uma postura de um time que faz jus à camisa que tem, que faz jus ao tamanho que tem, aos títulos, a toda a história, toda a torcida. E enquanto nesse último domingo, o que o Corinthians fez foi se apequenar diante do adversário que já era muito superior. Então, todo mundo durante a semana falando que não tinha medo de enfrentar o Flamengo, que aqui é Corinthians, que isso, que aquilo, tá jogando em casa, e a postura dentro de campo foi totalmente oposta. Os jogadores assustados, acuados, com medo de jogar, querendo se livrar logo da bola para não ter nenhuma responsabilidade. O técnico totalmente perdido desde que chegou, desde que voltou ao Brasil, o Silvinho está totalmente perdido e o trabalho dele começa a apresentar sinais de regresso e não tem o que falar. Mérito total do Flamengo, é um vexame, é vergonhoso o que o Corinthians apresentou domingo. E agora segura o Flamengo que estão chegando, estão colando lá na parte de cima da tabela e vão dar trabalho durante o campeonato. E será que o fim da linha está próximo para o Silvinho? Porque eu vi, principalmente da parte da torcida, uma reclamação muito grande, hashtags no Twitter pedindo a saída dele. E, e aí, será que o trabalho do Silvinho já chegou no seu final? Está num desgaste muito grande? E outra coisa, quem vai trazer também? Por causa que o Corinthians é um time que está ali no meio de tabela, mas não está muito longe da parte de baixo. Se não trouxer um cara aí, daqui a pouco o time está flertando com a zona de rebaixamento novamente.
O Silvinho vai cair? Você tiraria o Silvinho também? E quem trazer para o lugar? Primeiro eu vou falar o que eu acho que vai acontecer e depois eu falo o que eu faria se fosse dirigente. Eu acredito que o Silvinho vai cair mais cedo ou mais tarde, como eu disse no último programa. E eu acho que está cada vez mais próximo. Acredito que o Corinthians não termina o turno com o Silvinho como técnico. Eu acho que a maior parcela de culpa do time estar nessa situação é dele. Porque o Mancini, putz, eu odeio o Mancini, fez um trabalho péssimo no Corinthians, fez um trabalho muito medíocre, muito mediano, e o Silvinho conseguiu ser pior do que o Mancini. O Silvinho tá buscando o recorde do Jair Ventura, de pior aproveitamento no comando do Corinthians. Atualmente o Silvinho tem o percentual de 33,3%, enquanto o Jair Ventura, em 2018, conseguiu o percentual de 31,3%. Ou seja, o Silvinho tá próximo e eu acredito que esse recorde vai ser do Silvinho, né? Esse recorde negativo, porque de fato é um treinador que não está preparado para assumir o Corinthians e acho que nenhuma equipe profissional ele ainda precisa se adaptar melhor. O que eu faria se eu fosse dirigente, se eu fosse presidente do Corinthians? Eu já teria demitido o Silvinho ontem. Eu acho que depois do jogo de ontem dificilmente ele vai conseguir trazer novos ares para o Corinthians, vai conseguir dar uma reanimada. Não acho que Renato Augusto e Juliano vai conseguir segurar essa barra porque o time está com uma mentalidade perdedora e que o técnico transmitiu isso pro elenco. Eu demitiria o Silvinho ontem e assim é muito fácil falar. Eu queria muito que trouxesse um treinador estrangeiro, tipo o BKSS ou o Eduardo Domingues, mas eu sei que isso está fora de cogitação. Então, pensando numa realidade mais próxima, eu deixaria o Fernando Lázaro. Eu faria uma aposta no Fernando Lázaro, deixa ele lá um jogo de cada vez e ver o que que ele conseguiria extrair do elenco. Mas deixar um interino com um time numa situação não tão bacana na tabela também pode ser complicado, hein? Não pode ser um novo Diego Coelho aí que assumiu também desempenho pífio, aí logo já tem que buscar alguém no mercado. E sobre treinador estrangeiro, normalmente o treinador estrangeiro é sempre bom chegar em início de temporada, né? Para ele conhecer como é que é o ambiente, o cenário, até mesmo os jogadores, os adversários. Chegar em meio de temporada, é lógico que o Abel Ferreira deu certo, o Jorge Jesus deu certo, mas o Jorge Jesus teve uma pré-temporada ali, o campeonato estava em recesso de Copa América, mas normalmente é bom chegar em início de temporada. E no mercado brasileiro aqui você não enxerga ninguém para assumir o Corinthians? Assim, vai sempre falar de Vanderlei Luxemburgo, de Dorival Júnior, só que eu sou totalmente contra esses caras, eu sou radicalmente contra trazer esses velhos. Os caras vêm cheio de mania, vêm cheio de vício de anos 80. Não dá certo, não dá certo. Eu acho que se trouxer Vanderlei Luxemburgo, se trouxer Dorival Júnior, é começar de fato brigar por rebaixamento, porque os caras ganharam muito, são consagrados, pode ser que o elenco até respeite eles, mas eles não dão mais certo. Eles não têm taticamente falando, eles não conseguem mais, eles não funcionam mais. Então eu sou contra. É claro que eu não tenho interferência nenhuma no que os dirigentes do Corinthians fazem, mas se dependesse só de mim, eu não traria jamais. No mercado brasileiro, eu gosto muito do Felipe Conceição e do Mozart, que estava no Cruzeiro. Mas também são assim, são apostas muito arriscadas. Entre trazer eles e deixar o Fernando Lázaro, eu prefiro deixar o Fernando Lázaro. E como eu falei, um jogo de cada vez. Então, deixa ele lá de uns dois, três jogos e ver o que acontece. Quando ele teve que assumir o time, ele conseguiu duas goleadas em dois jogos seguidos. Tem que fazer as ressalvas. Eram jogos de fase de grupo de Sul-Americana, eram dois times modestos, mas ele conseguiu e o time teve um desempenho melhor do que vem tendo com o Silvinho. Então, se for para trazer esses velho tudo ultrapassado já e deixar o interino que conhece o grupo, que está lá vendo o dia a dia, deixa o interino, assume esse risco. E até porque eu não acho que o Corinthians eu acho que tem time muito pior do Corinthians para cair, né? Tem time na frente do Corinthians brigando por para cair, né? No caso, na fila para cair tem time que está mais perto de cair do que o Corinthians. E a temporada já foi pro Corinthians. O Corinthians não vai almejar muito mais. Então,
Já que já fez essa cagada, já que a temporada já tá no, já acabou, já tá no lixo, faz isso, deixa o treinador interino e aí no final da temporada vê o que que faz, se traz um nome estrangeiro, se traz outro cara. E justamente os nomes que mais são cogitados, um deles é o de Vanderlei Luxemburgo. Muito se fala, inclusive, que até que a diretoria, alguns diretores do Corinthians gostariam do nome do Vanderlei Luxemburgo. E outro nome que surgiu ontem, justamente ontem após essa derrota para o Flamengo, foi o nome de Rogério Ceni. Será que Rogério Ceni, maior ídolo do São Paulo, é um cara que sabe, entende de futebol, isso é inegável, fez um grande trabalho no Fortaleza das duas vezes. No Flamengo não encaixou, mas aí a gente é problema extra-campo, com certeza, porque essa mudança da água para o vinho em 3 dias com o Renato não é campo, não é tática. Não existe tática que se resolve em 3 dias. Então era o extra-campo, os caras derrubaram o Rogério lá. O Rogério é um cara promissor aí dessa nova geração. Será que daria certo o Rogério Ceni no Corinthians? Eu concordo, o Rogério Ceni é um técnico promissor, é um técnico bom, já provou que tem muito a evoluir ainda, que com certeza vai ter uma carreira longa aí como técnico, mas eu acho que no Corinthians né, não daria certo. Teria uma enorme rejeição da torcida. O cara é ídolo do rival, o cara provocava o Corinthians. Há pouco tempo atrás ele jogava contra o Corinthians e provocava o Corinthians, então eu acho que não daria certo. Não por falta de capacidade, mas por essa questão deles ter uma identificação com o rival. É inviável. É igual quando o Palmeiras contratou o Mano Menezes. Ele já chegou com rejeição da torcida, e aí é difícil trabalhar desse jeito. Então eu acho que o Rogério Ceni não daria certo. Capacidade ele tem. Não sei se com as limitações do elenco do Corinthians ele conseguiria fazer um trabalho tão bom quanto fez no Fortaleza. Mas por essa questão dele ser ídolo do São Paulo, não, eu acho que tá fora até de cogitação. E próximo jogo do Corinthians, a gente vai falar disso mais pro final de semana, porque no meio de semana não tem Campeonato Brasileiro. Mas só para a gente passar rapidinho, é contra o Santos na Vila, um jogo extremamente difícil. Será que se perder lá, será que é o último jogo do Silvinho? Eu Porque acho pelo que eu vi, a diretoria não tem muita pressão, a pressão maior é dos torcedores, né? Mas a diretoria não tem pressão, mas quem manda, né, entre aspas, mas quem decide se o técnico ficou ou não é a torcida. E é sempre essa história, com o Mancini também, não, vai dar continuidade ao trabalho, não pensa em trocar agora, e perdeu o Palmeiras, foi eliminado o Palmeiras no Paulistão e trocou. Então eu acho que se perder para o Santos domingo, o Silvinho cai. Só que o Corinthians vai ter uma sequência muito ruim de jogos agora, uma sequência muito difícil de jogos, e eu acho que o Silvinho não sobrevive a essa sequência. Pode até ser que ganhe do Santos ou empate, mas aí já vai pegar Atlético Paranaense, vai pegar o Ceará. Então, assim, acho complicado, acho que a trajetória o Silvinho como técnico do Corinthians, como o cargo dele como técnico do Corinthians já tá chegando, tá com os dias contados já, mas umas 2, 3 semanas ele já não vai ser mais treinador do Corinthians. O Corinthians vai estar sem treinador mais uma vez esse ano. Boa. E também para lembrar que da regra aí, né, na nova regra da CBF esse ano, de máximo uma demissão durante o Campeonato Brasileiro. Então, se ele for demitido, né? Se o treinador pedir demissão, não conta. Aí eu não sei se o Corinthians vai querer fazer um acordo com ele, igual o Mozart fez com o Cruzeiro, porque para o clube não perder já esse ponto, né, de poder demitir o treinador. Mas se ele for demitido, aí o Corinthians tem que contratar um treinador e mantê-lo até o final da temporada. Ou se demitir, vai ter que jogar com o interino, não vai poder contratar mais ninguém. Então, esse é um ponto também que tem que ser pensado pela diretoria do Corinthians. E o Dorival, que agora é uma fixa para o técnico do Corinthians. Porque o Dorival pode ser um cara que assuma aí, caso o Silvinho seja demitido. Ele é auxiliar do Silvinho. Provavelmente, se o Silvinho for demitido, ele vai junto. Então, beleza. Então, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos aí. O Corinthians tem a semana cheia para treinar. Próximo jogo, provavelmente com estreia de Juliano, né? Renato Augusto no banco de reservas.
E vamos ver se o Silvinho, quanto tempo ele vai durar ainda no comando do cargo do Corinthians. Mas vamos falar do outro time agora, da parte vencedora do jogo, o time do Flamengo. O Flamengo agora tá jogando igual o do Jorge Jesus, só goleada, amassando o adversário o jogo inteiro. Até onde vai esse Flamengo? Flamengo que, se ganhar os dois jogos que tem a menos no campeonato, já vai estar só a 2 pontos do Palmeiras. Libertadores de Copa do Brasil vivo. Será que vem a tríplice coroa para o Flamengo do Renato Gaúcho esse ano? Eu acho que no brasileiro vai brigar por título. Não, eu acho que briga pelo título nas três competições, né? Não tem como não colocar o Flamengo como favorito ou brigando pelo título nas três competições. Mas eu acho que no brasileiro briga até o final e eu não sei, o Palmeiras conseguiu uma vantagem boa aí, mas acabou tropeçando no final de semana. Mas pelo desempenho recente do Flamengo, se o Palmeiras bobear mais um pouco, vai acabar perdendo a liderança para o Flamengo. E Libertadores e Copa do Brasil é mata-mata, né? Tudo pode acontecer, mas também o Flamengo aí chega com tudo, tá jogando muita bola, tá lembrando aquele Flamengo do Jorge Jesus, que marca em cima, pressiona o adversário, tem bastante triangulação, movimentação. Os homens lá da frente têm bastante liberdade para criar. E tirando o jogo contra o Defensa e Justiça, que foi a estreia do Renato, todos os outros jogos foi goleada. Então, a chance de vir uma tríplice coroa existe e é grande. Boa. E para encerrar, no que você atribui essa mudança do Flamengo de um jogo para o outro, uma semana para outra? Porque não tem tempo para treinar. Não trocou jogadores, o time é o mesmo. Até a escalação é a mesma, mas o jeito de jogar ficou totalmente diferente. Será que o problema era vestiário, era ambiente mesmo? Porque é outro time do que o time que era do Rogério Ceni, hein? Aquela reta final do Rogério Ceni como técnico do Flamengo estava ainda desfalcado por conta da Copa América, né? Então o Flamengo estava sem alguns jogadores ali. Mas eu acho que o time não rendia pelo desgaste mesmo. O Rogério Ceni, desde que ele chegou ao Flamengo, ele não conseguiu implantar o estilo de jogo dele e ele também não viveu amores com a torcida por muito tempo. Foi lá na chegada dele, a torcida aprovou, mas logo já veio resultados negativos e a torcida pedia a saída dele. Por conta da sombra do Jorge Jesus, que ainda é muito recente, qualquer treinador que chega no Flamengo precisa ter um desempenho equivalente ou superior ou parecido ao que foi o Jorge Jesus. E o Rogério Ceni já de início não conseguiu isso, então a torcida já começou pegando o pé. Desde que ele chegou, tinha briga entre dirigentes. Tinha dirigente que não queria ele, e então já tinha esse atrito internamente. E aí o Rogério Ceni a gente sabe que não é um cara tão fácil de lidar, ele é meio xarope e com o tempo foi desgastando também a relação dele com o elenco. Então não tem outra justificativa. Chega o Renato Gaúcho, que é, no quesito história tem tanto quanto o Rogério Ceni, mas história no Flamengo, o Renato Gaúcho tem uma identificação maior. Tem o trabalho recente dele no Grêmio, que ficou lá 5 anos e conseguiu ter um desempenho legal no comando da equipe gaúcha. Ele é famoso por fazer a resenha, de trazer o jogador para perto dele, de melhorar o clima no vestiário. Então, eu acho que é realmente essa parte externa mesmo, extra-campo, que o Renato Gaúcho chegou, corrigiu, acalmou os ânimos. E aí, dentro de campo, só tem craque, só tem jogador de seleção, eles se entendem lá sozinho. É só jogar a bola lá para eles e o Renato Gaúcho fingir que tá treinando, que tá orientando lá na beira do campo. E sobre o Renato Gaúcho, no último programa, eu com o Gustavo até brincamos que ele. O Gustavo até falou que ele não, ele estaria na praia na hora do jogo contra o Flamengo, contra o ABC, que ele não ia para Natal de jeito nenhum. E hoje Que saiu que realmente ele falou que ele não vai, que ele vai comandar o time pelo telefone aqui do Rio de Janeiro. Então é isso, o Renato é isso. É resenha, não quero estudar, não, eu já sei. E é isso aí. Vamos ver até onde vai. Isso daí é o que a minha visão é que esse trabalho do Renato Gaúcho é a curto prazo, por dois motivos. O primeiro é que, independente de qualquer coisa em 2022, o Tite não continua na seleção brasileira. Ele já sabe disso. Mesmo com título ou com uma eliminação na primeira fase, o ciclo dele acaba ali. Inclusive, até um desejo dele, vai ter ido para duas Copas do Mundo. E o Renato Gaúcho, numa seleção igual ao Flamengo, provavelmente vai estar ganhando tudo até lá.
é o nome para substituir o Tite, já não tem nem muitas dúvidas. Esse é um dos motivos que eu acho que o trabalho dele não vai ser longo, não vai ser longevo no Flamengo. O segundo motivo é que ele não treina. Isso daí não é segredo para ninguém. O Renato Gaúcho não tem treino, não tem parte tática, não tem nada. Então, o time do Flamengo joga bem por quê? O time do Flamengo joga bem pela memória tática que eles tinham do Jorge Jesus. Que aí eu vou emendar um outro assunto aqui no meio, mas no final vou explicar para vocês que é o principal erro do Rogério Ceni e do Domenech, para mim, na gestão deles com o Flamengo, foi o que você falou. Eles não conseguiram implementar o estilo de jogo deles. Só que o erro deles foi justamente tentar implementar o estilo de jogo deles. O time do Flamengo estava encaixado no estilo do Jorge Jesus. Você não vê, os caras até hoje, passado um ano da saída do Jorge Jesus, eles lembram como que era o estilo. O Renato chegou e falou: joguem como vocês jogavam quando vocês estavam com o Jorge Jesus. E aí? É o que a gente está vendo em campo. Se o Renato ou o Domenech chegam e fazem isso, eles iam estar lá até agora ganhando tudo. Só que os dois são treinadores que gostam de treinar, que tem a parte tática, que tem o seu estilo de jogo. Então eles tentaram mudar uma coisa que estava dando certo, na minha opinião, nesse momento era um erro. E aí não deu certo. Agora o Renato chega, fala, dá os coletes para os caras e fala: jogam do jeito que vocês ganharam tudo em 19. E tá dando certo. Só que isso também tem prazo de validade. Por quê? Porque você vai perdendo o treinamento do dia a dia, daqui um ano e meio, 2 anos, você não vai lembrar mais cada coisa que você fazia quando você era treinado pelo Jorge Jesus. Outra coisa, os jogadores vão saindo. O Mari já saiu, o Gerson já saiu, o Rafinha já saiu, o Felipe Luiz já é um jogador de mais idade. Toda hora chega a proposta aí por Bruno Henrique, Gabigol, Rascaeta, agora tá a proposta do mundo árabe, parece, para ele. Então, os jogadores, aos poucos, já são 3 jogadores a menos do que aquele time que fez história em 2019. Daqui a pouco tem 4, 5, 6, daqui a pouco é um time novo. E esse time novo não vai ter essa memória tática que aprenderam com o Jorge Jesus. E aí vai ser o time do Renato. E aí vai virar uma bagunça danada porque o Renato não treina o time. Eu cansei de falar isso. Mas enquanto isso, vai ganhar tudo, vai ganhar tudo. Esse ano, para mim, é candidato a ganhar tudo mais uma vez. Eu não acho que foi erro do Rogério Ceni nem do Domenech, porque os caras são treinadores, os caras têm que chegar lá e impor o que eles acham que é correto, impor as ideias dele, e aí vai da persuasão deles de convencer o grupo de fazer o grupo comprar a ideia. Eu não acho que foi um erro. Até porque se fosse para manter o Jorge Jesus, sei lá, deixa o auxiliar dele lá, deixa algum interino que já estava lá com o Jorge Jesus e sabia o que fazer. Contrata treinador novo para visando melhorar, visando trocar, visando mudar realmente o que vinha sendo feito. Não, mas nesse caso, só interrompendo, o Flamengo não queria mudar e nem melhorar. O Flamengo, o Jorge Jesus não foi demitido. O Jorge Jesus teve uma proposta para voltar para Portugal, ganhando mais, e foi. Aí o Flamengo, na época, ficou desesperado no mercado porque queria achar alguém para substituir o Jorge Jesus, que tinha virado um deus para a torcida em 6 meses. E aí trouxeram primeiro o Domenech, mas é um cara que tem ideias totalmente diferentes, Exatamente. o Rogério, que também tem ideias totalmente diferentes. Então, eu acho que o erro foi da diretoria do Flamengo em trazer um cara que, se eles tivessem entrado, sei lá, qualquer Zé Ruela aí do futebol brasileiro mesmo, um Jair Ventura da vida, ele ia chegar lá, ele ia entregar o colete para os caras e falar: joga, faz o seu aí. Porque é um cara que também que não tem repertório tático. E aí talvez um Jair Ventura da vida teria dado mais certo do que um Domenech e um Rogério Ceni. Mas é que eu ia completar nesse sentido, que não foi erro dos treinadores, foi erro da diretoria. Porque a diretoria foi e buscou o Domenech. E aí o Domenech veio com aquela aura, né, com aquela mística de não, era auxiliar do Guardiola, joga igual o Guardiola, vai, putz, não sei o quê. E o estilo de jogo é totalmente diferente do que o Jorge Jesus implantou. E aí tira o Domenech precocemente, ao meu ver, e aí traz o Rogério Ceni, que também é totalmente diferente do Domenech. Eu acho até que lembrava, o estilo de jogo dele no Fortaleza lembrava um pouco do Jorge Jesus, mas ainda muito distante do que o Jorge Jesus fez. E também não deu certo. Então, assim, a diretoria deveria ter. Se a ideia era manter realmente o trabalho do Jorge Jesus, deixa o interino lá, sei lá, você faz uma proposta pro auxiliar do Jorge Jesus,
busca, estuda alguém no mercado que teria um estilo de jogo parecido. Eu acho que quando contrata um treinador, é para o treinador chegar e colocar as convicções dele lá, não é para ficar mantendo. Se você fosse treinador, você aceitaria uma proposta para um dirigente que chegasse em você e falasse, Arthur, a gente quer contratar você, mas não é para você fazer o seu trabalho, você vai ter que manter o trabalho que vem sendo feito. Você aceitaria uma proposta assim? Então, eu não aceitaria uma proposta assim, mas só que igual, para mim teve erro também do Rogério Ceni e do Domenech, porque se eles fazem o que o Renato tá fazendo, que o estilo do jogo do Renato nunca foi esse também. O time do Grêmio era um time mais cadenciado, que girava mais a bola, não tinha essa pressão que o Flamengo faz. Só que ele foi esperto, ele chegou e fez o time jogar igual o time do Jorge Jesus. Se o Domenech tivesse feito isso, o Domenech hoje estava sendo idolatrado pela torcida do Flamengo, com uma Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. E aí, com o tempo, é o que eu falei, com o tempo, os jogadores vão saindo, vai surgindo outros jogadores, outras contratações. Com o tempo, você vai implementando o seu estilo. Mas agora você chegar num time que acabou de ganhar tudo e querer mudar, aí não tem condições. É a mesma coisa do, sei lá, um cara aí chegar no Manchester City hoje, que o Guardiola tá ganhando tudo lá, só não ganhou a Champions League, mas chegar lá do dia para noite e querer mudar tudo. Não, cara, aproveita o trabalho que vem dando certo aos poucos, tu vai fazendo a sua mudança. Esse para mim foi um dos erros também do Domenech e depois do próprio Rogério Ceni. E agora a esperteza do Renato Gaúcho, que ele vai ganhar tudo e vai sair como ídolo ainda, mesmo sem ter feito muita coisa para esse time. Isso aí. Boa. Então vamos. Falamos bastante já de Corinthians e Flamengo, depois de Corinthians, de Flamengo. Vamos agora pro Choque Rei. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, sábado à noite, no gelado Morumbi. 0-0, mas com. Faltou futebol, faltou qualidade, faltou gozo, mas não faltou polêmica, hein? Recheado de polêmica, dirigente do São Paulo reclamando, torcedor reclamando, vi comentarista de arbitragem na TV falando que o, que o Luiz Flávio acertou, vi comentarista falando que o Luiz Flávio errou. E aí, o que você pode falar desse jogo que praticamente jogo mesmo não teve mais a polêmica? Primeiro vamos falar do jogo, né? Vamos tentar falar do jogo e depois a gente entra na polêmica, né? O jogo, eu comentei no grupo, né, no intervalo, que o jogo tava feio, o jogo tava mal, tava faltando futebol mesmo. E, ao meu ver, o São Paulo foi levemente superior, mas também não foi muito diferente do que já vinha apresentando, né, dos últimos jogos, dos últimos meses, né, aquele marcando muito, um time muito pesado, um time com pouco repertório ofensivo, com pouca transição. E o Palmeiras acabou tendo uma partida pior do que fez contra o Fluminense, né, não conseguiu impor seu jogo, né, no campo ofensivo, ficou muito à mercê de marcar, de recuar, de puxar um contra-ataque e acabou não conseguindo ser efetivo. Eu esperava até uma postura melhor do Palmeiras, porque teve uma semana de treino, talvez uma das únicas semanas de treino que o Abel teve quando chegou, desde que chegou, mas não foi isso que aconteceu. É clássico, né? Acontece, o clima também não estava muito favorável para uma partida muito intensa, então acabou tendo esse jogo aí meio morno, meio chato mesmo. Só que o que aqueceu o jogo foi as polêmicas, né? Os três erros, né, capitais, né, que acabaram decretando o resultado. O primeiro gol do São Paulo é correto, não tem o que questionar, estava de fato impedido. Aí o pênalti. Ao meu ver, houve pênalti, o Gustavo Gomes e o Felipe Melo lá se atrapalham, perde a bola, e o Gustavo Gomes vem e atropela o Marquinhos e faz o pênalti, comete o pênalti. Tanto que o juiz primeiramente marca e depois ele olha no VAR e volta atrás. Apesar de eu achar que foi pênalti, eu acho que esse lance é mais interpretativo do que o outro, do que o lance seguinte, porque de fato eu consigo entender se o juiz achou que o Gustavo Gomes não fez falta, não foi tão forte assim para cometer o pênalti. Agora, aquele último lance da partida que saiu o gol do São Paulo, eu acho que fica difícil defender. Foi erro claro de arbitragem, foi um equívoco total, mostra mais uma vez o despreparo da arbitragem brasileira. Eu acho que o Miranda não chegou nem perto de participar do lance, sequer ia conseguir ter alguma interferência na jogada.
E aí o Gustavo Gomes de novo se atrapalha, cabeceia a bola para trás e faz o gol contra. Eu sinceramente não consigo explicar o porquê da anulação do gol, não consigo entender a lógica do árbitro, a lógica do VAR. E isso não significa que o campeonato tá roubado pro Palmeiras, que o Palmeiras é líder só por causa disso, não tem nada a ver. Só que nesse jogo foi realmente uma atuação muito ruim da arbitragem, foi uma atuação digna de arbitragem brasileira, né? Uma bagunça, o árbitro totalmente perdido na hora de checar o lance lá na televisão do VAR, sem convicção nenhuma, foi e voltou umas 3, 4 vezes. Então, assim, é vergonhoso a elite do futebol brasileiro ter que enfrentar esse tipo de situação. Boa. Vou comentar um pouquinho do jogo também, o que que eu achei do jogo. Um jogo muito fraco das duas equipes, mas foi igual um replay das finais do Paulista. E o São Paulo foi um pouquinho superior também nesse jogo, mas levemente. É um jogo que vai ter muita diferença dos dois jogos da Libertadores, digo isso pelas escalações mesmo. O Palmeiras deve ir bem diferente no jogo da Libertadores. Palmeiras que não teve Rony, Luiz Adriano e Dudu, que em teoria é seu ataque titular, e deve estar de volta para a Libertadores. O Piquerez também deve já estar disponível e como titular na Libertadores. E o São Paulo a mesma coisa, vai ter Luciano e Benítez que estavam fora. O Daniel Alves deve voltar aí, então o Luan, volante também, então promete ser um jogo, tomara que seja um jogo diferente às quartas da Libertadores. E um jogo fraco que se fosse ver, ninguém merecia ganhar mesmo, mas agora vamos falar sobre as polêmicas. O primeiro gol, para mim, esse daí não é nem interpretativo, impedido e, obviamente, claro. Os dois outros lances eu acho que é interpretativo. E eu não consigo julgar o juiz por nem se ele desse o gol, nem se ele deixasse de dar o gol. O pênalti também. Na verdade, o pênalti eu acho que não foi pênalti. Na hora eu já falei que, na minha opinião, não tinha sido pênalti, porque o Gustavo Gomes não toca embaixo no Marquinhos e ele não empurra o Marquinhos. Não tem o empurrão no Marquinhos. Tem um braço dele pela lateral, mas é um braço dele tentando tomar a frente da jogada. Eu acho interpretativo. Se o Luiz Flávio desse o pênalti também, não ia ser um escândalo, um roubo pro São Paulo. Mas eu também acho que ele não ter dado o pênalti também é um ok, ok. É, vai dar a interpretação dele. E o outro lance mais polêmico, por ser no final do jogo, por ser um lance um pouco casual, do impedimento do Miranda. Na minha visão, é mais um lance interpretativo, porque o Miranda participa ou não da jogada? Na minha opinião, na hora, vendo o jogo, tava vendo na casa da minha namorada, eu até comentei com o meu sogro, eu falei, foi gol, ele vai dar o gol. Se fosse eu, daria o gol. Eu falei desse jeito, se fosse eu, daria o gol. E ele falou assim, eu não daria o gol, porque eu acho que o Miranda participou. E aí foi lá, ele não deu o gol, eu até falei na hora, eu falei, nossa, eu daria esse gol. Mas depois, depois do jogo, revendo as imagens, vendo os comentários, vendo os caras falando o que que tá na regra, se você for reparar, a bola resvala na cabeça do Patrick de Paula, levemente antes do Gustavo Gomes cabecear contra. E o Miranda disputa a bola com o Patrick de Paula. O Miranda está lado a lado, ombro a ombro com o Patrick de Paula dentro da área. Então, a partir do momento que a bola passa pelo Patrick de Paula, então tem uma disputa do Patrick de Paula com o Miranda. O Miranda estando impedido, caracteriza o impedimento da jogada. Ele participou da jogada estando impedido. Mas, mais uma vez, é um lance interpretativo. Se ele desse o gol também, não seria absurdo nenhum, não seria roubado para o São Paulo. Mas é isso, é a arbitragem brasileira que, acima de tudo, além de ser fraca, é muito confusa. Porque se eles tivessem pelo menos um padrão, mas é capaz de no próximo jogo acontecer um lance igual e eles darem o gol. Que também não vai ser um absurdo, roubo. Mas só que tem que ter pelo menos um padrão. Isso não é. Mas é isso, é muita polêmica. Para mim, tem muito choro da torcida do São Paulo e dos dirigentes do São Paulo. O São Paulo não está na zona de rebaixamento por causa desse lance. O São Paulo não está na situação que está por causa desse lance. Então, é aquela coisa. O São Paulo deveria focar mais em jogar bola. O time do Crespo não vem jogando bem, principalmente no Campeonato Brasileiro, do que em ficar chorando de arbitragem. Mas é isso, mais um jogo fraco do futebol brasileiro, mais um jogo fraco entre Palmeiras e São Paulo.
E eu queria destacar uma outra coisa antes de finalizar aqui minha fala, que como o futebol é momento, né? É encaixe de jogo, é encaixe de ambiente, de tudo. Se você puxar 3 anos atrás, o Palmeiras descia o sarrafo no São Paulo todo jogo, era 3-0, 4-0, ia no Allianz Parque e não fazia nem gol, levava só goleada. Palmeiras no Morumbi em 2018, com o São Paulo sendo campeão brasileiro, foi lá e ganhou com o gol do Daverson e acabou passando na frente do São Paulo e foi campeão brasileiro. E agora, 3 anos depois, o Palmeiras não consegue. O jogo do Palmeiras não encaixa com o time do São Paulo. Já são 7 jogos sem vitória. E pelo outro lado, Palmeiras e Corinthians, se pega 3 anos atrás, o Palmeiras não conseguia ganhar do Corinthians, era um jogo que não encaixava. Muitas vezes o Palmeiras era superior durante a partida, o Corinthians achava um gol, se defendia muito bem, achava até outro gol no contra-ataque. E hoje em dia é totalmente diferente. O Palmeiras, o jogo contra o Corinthians, o torcedor já vai confiante, o time já vai confiante. E é isso, futebol é muito de momento, é timing, né? Timing. Tem jogo que encaixa, tem jogo que não encaixa, tem o emocional também. Você fica muito tempo sem ganhar do rival, vai pesando emocionalmente. E é isso, né? Para finalizar meu comentário sobre esse jogo. Para completar, né, em relação à bagunça que é a arbitragem brasileira, no jogo do Corinthians e Internacional teve um lance também semelhante do que do pênalti que foi marcado para o Inter. O Cuesta, que estava em posição de impedimento, tá claramente impedido, ainda assim, né, entre aspas, sofreu o pênalti e o juiz, mesmo revisando com o VAR, validou o pênalti. Enquanto no último jogo, né, no Palmeiras e São Paulo, o gol foi anulado. Então, lances parecidos, lances semelhantes, em que os jogadores não participam diretamente do lance, mas participam também, e aí cabe, é interpretativo e fica uma bagunça essa interpretação. Isso. E para deixar claro, apesar de eu achar que a arbitragem favoreceu o Palmeiras, eu não estou criticando, não. Sei que o São Paulo continuou na zona de rebaixamento, aumentou mais a crise deles, eles ficam mais nervosos ainda. E o próximo jogo tem tudo para perder e continuar mais um pouco lá sofrendo para cair. Boa, vamos aproveitar o gancho São Paulo aí, já vamos começar a falar um pouquinho da Copa do Brasil. O São Paulo que abriu 2-0 no Morumbi contra o Vasco no primeiro jogo e vai para o Rio de Janeiro, para mim, só para confirmar a classificação. Eu acho que não vai ter muitos problemas. Para mim, o São Paulo está nas quartas de finais. Para mim também, o São Paulo acabou tendo mais sorte do que o juízo no jogo contra o Vasco, porque antes de sair o segundo gol, o Vasco estava amassando e tendo chance clara de empatar a partida. Mas aí fez o 2-0 e eu acho que dificilmente o Vasco consegue reagir. Então, para mim, o São Paulo já está classificado. Beleza. Grêmio e Vitória. O Grêmio passou por cima do Vitória 3-0 e é outro time que também só vem para confirmar a classificação. E no Brasileiro segue a crise. Perdeu para o RB Bragantino. Não tem nem o que eu falar, é exatamente isso. O Grêmio, eu acho que só conseguiu ganhar do Vitória porque o Vitória também está numa situação difícil na Série B, brigando para não cair. Então, acho que o Grêmio não fez mais que obrigação, para ser sincero. E coloca eles como classificado mesmo, mas tem que abrir o olho no brasileiro, que é igual ao São Paulo. São Paulo e Grêmio, se não abrir o olho, no final do campeonato fica difícil salvar essa crise aí, salvar essa situação. Beleza. CRB e Fortaleza. O primeiro jogo foi em mando do Fortaleza. Foi 2-1. Copa do Brasil não tem gol fora de casa, então 1-0 CRB vai para os pênaltis. Mas eu acho que o Fortaleza confirma a classificação. Eu também acho que o Fortaleza confirma a classificação. O Fortaleza está jogando muito bem. Eu assisti o jogo ontem contra o Ceará. Apesar do Fortaleza ter perdido, é muito bonito de ver o time do Vojvoda jogar. É muito intenso, é muito versátil, o time é muito dinâmico. Então eu acredito que vença, passe pelo CRB sem muito problema. O Atlético Goianiense e Atlético Paranaense é uma situação parecida. O Atlético Paranaense fez 2-1 em Curitiba e agora vão para Goiás, Goiânia, disputar a decisão. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ser difícil, eu acho que capaz de até ir para os pênaltis esse jogo, talvez, mas eu acho que o Atlético Paranaense classifica. E para mim seria bom classificar porque é um time melhor, eu acho que seria mais interessante nas próximas fases. Eu também acho que o Atlético Paranaense classifica sem muito problema e eu torço para que classifique mesmo, que chegue
e que possivelmente avance mais, porque pode abrir uma vaga aí para G7, G8. Boa. Bahia e Atlético Mineiro, primeiro jogo 2-0 no Mineirão, é mais um que eu acho que já matou o jogo logo na primeira, confronto logo na primeira partida. Eu acho que o Bahia não vai conseguir reverter. E o Galo ganhou mais uma no Brasileiro também. Vem forte, um ponto só do Palmeiras e classificado na Copa do Brasil já ou não? Classificado, o time do Bahia é muito inferior ao time do Galo. Eu achava até que o Bahia pudesse endurecer essa primeira partida, mas o Galo conseguiu um resultado muito bom, muito importante, e já está nas quartas de final. Boa. Juazeirense e Santos. É, aí não tem muito. Eu acho que o Santos também vai mandar a molecada ou o reserva lá. Santos na próxima fase, né? Santos na próxima fase. E para finalizar, ABC e Flamengo, aí não precisa nem falar nada, né? Nem o Renato vai, quanto mais os jogadores. Nem o Renato vai. A gente comentou isso no penúltimo programa, né? Que talvez fosse o jogo de maior disparidade entre os elencos. O ABC, eu nem sei que série que tá o ABC, série C, série D, e o Flamengo tá aí, né? Elite do futebol sul-americano no geral. Então, não surpreendeu ninguém, pelo menos a mim não surpreendeu e fez o que tinha que fazer mesmo. Agora é bom que o Renato vai usar, segundo o Renato vai usar essa semana para treinar, para descansar o time e vamos ver, vamos ver qual que vai ser o resultado desse treinamento do Renato. Eu acho que ele vai treinar futevôlei, pagodinho com a rapaziada lá no Ninho do Urubu. As caixas térmicas já devem estar cheias já. A casa Redinha, já tá na brasa, já tá estralando. redinha de futevôlei comprada, açougue feito. Essa semana promete lá no Flamengo, hein? E vamos só, para encerrar agora, a classificação do Campeonato Brasileiro, depois da 14ª rodada. Lembrando que alguns times têm jogos a menos, o Flamengo tem 2 jogos a menos, o Atlético Paranaense tem um, inclusive um confronto é Flamengo e Atlético Paranaense. O Fluminense e o Juventude também tem um jogo a menos cada confronto entre eles. E o Cuiabá também tem um jogo a menos. E o Grêmio tem 2 jogos a menos, um jogo contra o Cuiabá e um jogo contra o Flamengo. São os times que têm jogos a fazer ainda. Mas a classificação fica Palmeiras, vou falar aqui o G6, né? É Palmeiras com 32, Galo com 31, Flamengo com 27, com 2 jogos a menos. O Flamengo com 27, não, desculpa. Fortaleza com 27, RB com 27, Flamengo em quinto com 24, com 2 jogos a menos, agora sim. E fechando, Atlético Paranaense em sexto com 23 e um jogo a menos. E o Z4, a Chapecoense que demitiu o Jair Ventura com 14 jogos, 10 derrotas e 4 empates, 4 pontos. Grêmio com 7 pontos e 2 jogos a menos. O Grêmio, se não abrir o olho, daqui a pouco, mesmo se ganhar os 2 jogos, não sai da zona de rebaixamento. Um Aliás, jogo a menos do Grêmio é contra o Flamengo, então eu acho que dificilmente vai conseguir ganhar. Se tirar um empate já é lucro. isso, e eu tô vendo aqui, mesmo se ganhar os 2 jogos, Não sai. já não sai. Sai. E depois América Mineiro com 11 e São Paulo com 12 fecham o Z4. E o Inter tá rondando o Z4. O Inter que empatou com o Cuiabá no Beira-Rio, era um jogo para ganhar, e é aquele jogo que realmente confirma que a briga do Inter vai ser na parte de baixo da tabela, hein? Até o Corinthians conseguiu ganhar do Cuiabá e o Inter não. Então é aquilo que eu já venho alertando, acho que desde os primeiros programas. O Inter tá em crise financeira, tá em crise política, né, da diretoria, crise interna. Dentro de campo não tem um elenco muito recheado, um elenco muito qualificado. É, trocou de treinador e o Aguirre acabou não vem dando certo, né? Eu já falei várias vezes que eu acho que o trabalho do Aguirre piorou o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. E eu acho que vai ser mais um time aí que vai acabar flertando aí com a zona do rebaixamento o campeonato todo. E se não abrir o olho também, vai estar lá fazendo companhia pro rival na zona de rebaixamento, pro Grêmio e pro São Paulo. Boa.
Qual que é o seu destaque final aqui do programa? Tem alguma novidade sobre o Roger Guedes aí? Qual que é o seu destaque final para a gente encerrar hoje? O Roger Guedes, a situação continua a mesma. Ele conseguiu um avanço na última semana em relação à liberação do seu clube da China, mas ainda as negociações estão um pouco travadas. Então, o Corinthians está só aguardando, só aguardando não. O Corinthians está monitorando a situação, aguardando ele resolver com o clube dele, para depois, para depois chegar e negociar diretamente com o jogador para ver se traz ou não. Mas o destaque, eu acho que um destaque importante é que o Harry Kane não se apresentou aos treinamentos no Tottenham, o que reforça muito que ele vai estar deixando a equipe de Londres em caminho do Manchester City, né? Vai estar saindo de Londres para ir morar em Manchester. Boa! Que contratação do Manchester City talvez seja a peça que esteja faltando para conquistar a sonhada Champions League. Foi artilheiro e líder de assistência da última Premier League, né? Vai nas mãos do Guardiola, tem tudo para crescer ainda mais, né? Já é um jogador, acho que de nível de Lewandowski e tem tudo para dar muito certo se confirmar essa contratação do City. Boa! Então é isso, estamos encerrando aí o programa de hoje. Sexta-feira a gente pretende estar de volta aí para falar tudo da rodada de final de semana do Brasileiro e também falar com os times, confirmar as classificações na Copa do Brasil. Beleza? Então, rapaziada, queria agradecer a todo mundo que acompanhou até agora aí. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal aí se você não é inscrito, deixe seu comentário também se você concorda ou discorda de alguma coisa. E compartilhe aí com seus amigos, se tiver alguém que gosta de futebol aí, que você conheça, manda para ele o vídeo para ver se ele curte também. Beleza? Então, rapaziada, queria agradecer então a todos vocês e até sexta-feira com mais um Delírio Futebolístico. Valeu, tchau!